Dando continuidade ao nosso canal Palavra do Cristão, hoje nós vamos abordar dois temas bastante importantes, que são a arrogância e a humildade. A Bíblia Sagrada, ela traça o perfil tanto do arrogante quanto do humilde. E ela, inclusive, menciona o que o humilde vai herdar e o que o arrogante vai herdar. E também a recompensa do humilde e o destino do arrogante, do soberbo, do egocêntrico, daquele que se dedica à exaltação. A Bíblia é muito sábia nesse sentido. Ela foca muito esses temas porque são temas bastante relevantes. Porque a pessoa que é mansa e humilde de coração, ela herda o paraíso. Já o arrogante, o soberbo, ele não tem lugar no paraíso. Porque ele se autopromove, ele busca apenas a fama. Deus alerta muito sobre a questão da autopromoção, da exaltação. Porque isso faz com que o ser humano busque somente o seu status perante a sociedade, o seu status perante a sua instituição religiosa, e faz com que ele se torne uma pessoa totalmente distante de Deus, que ele tome atitudes contrárias àquilo que foi almejado por Deus. Porque Deus nos criou para sermos humildes, para sermos mansos, para sermos pacíficos e exaltar somente o nome dele. Nós temos que nos humilhar e exaltar o seu santo nome. Agora, quando a gente faz o contrário, Deus abomina as nossas atitudes, porque as nossas atitudes, elas não estão condizentes com a atitude de um cristão, daquele que crê em Jesus Cristo. Essas atitudes não condizem com o cristão porque elas só levam ao pecado. A partir do momento que o homem exalta a criatura e não o Criador, a partir desse momento ele está sendo idólatra. Ele está adorando a criatura e não o Criador. Nós não devemos nos ater àquilo que o mundo prega e àquilo que as pessoas do mundo vivem. O Criador é que deve ser exaltado, jamais a criatura. O cristão, que é um pregador, que ele se exalta, que ele se autopromove, ele está totalmente distante dos preceitos cristãos. Ele não é sequer cristão, porque ele está contra tudo aquilo que é pregado, aquilo que é defendido, aquilo que está na Bíblia, aquilo que foi pregado, que foi repassado, aquilo que foi ensinado desde os nossos antepassados. Porque a Bíblia, ela é o livro mais importante e o livro mais completo de toda a humanidade. Não há livro mais rico e não há livro mais sábio do que a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E lá estão todos os ensinamentos e todos os critérios e todos os preceitos que devem ser seguidos. Se a gente seguir o que está ali escrito, o nosso único destino vai ser o paraíso. Agora, se a gente se contrapor, criar barreiras, criar oportunidades que são totalmente contrárias ao que o livro sagrado nos ensina, nós estamos buscando somente a nossa promoção. A fama, ela tem que ser evitada, porque a partir do momento que a gente se exalta, a gente está indo contra não só a vontade de Deus na nossa vida, a gente está indo contra a nossa vocação, né? A vocação de todo aquele que crê em Deus e que segue as Escrituras é ser santo. O nosso destino, traçado por Deus, é nos tornarmos santos. A partir do momento que a gente contraria aquilo que está descrito no livro sagrado, né, e passamos a buscar a nossa promoção pessoal e exaltar o nosso nome, buscando a fama, buscando a vanglória, a gente não mais se humilhou, a gente se exaltou. E essa exaltação, ela é descrita na Bíblia como a verdadeira traição. Aquele que se exalta, deixando de exaltar o nome de Deus, ele está se tornando quase que um anjo decaído. Ou seja, ele está se colocando na posição de traidor, de desobediente. E nós sabemos que a desobediência foi o que causou a queda de muitos anjos. E esses anjos decaídos, eles estão aí, nos ares espalhados, para nos tentar e para nos impedir de continuar na caminhada e pregar a palavra de Deus. A gente tem que se humilhar, porque só Deus merece ser exaltado. Só Deus é o Criador de todas as coisas. Só Ele criou o universo. Só Ele criou tudo o que nele há.
o céu, os animais, as estrelas, tudo que existe no universo, acima ou abaixo dos céus, é obra de nosso Senhor, é obra de Deus. Só Ele merece ser exaltado, só o seu nome merece ser elevado, porque Ele é o verdadeiro e único Rei dos céus. Não existe outro. Se a gente busca a nossa promoção, a nossa valorização, o nosso reconhecimento, a fama, nós estaremos sendo orgulhosos, soberbos, egoístas, egocêntricos. E por muitas vezes, nós nos valeremos da mentira. Isso só nos leva ao único destino certo. E esse destino não é o paraíso. A Bíblia nos alerta sobre essas questões porque Deus conhece o nosso coração. Ao mesmo tempo que nós somos bondosos, caridosos e pensamos no próximo, no mesmo momento nós podemos pensar apenas em nós mesmos e nos colocarmos numa posição de superioridade frente aos nossos irmãos. Quando isso acontece, a gente está buscando apenas a nossa autopromoção, a nossa valorização e a depreciação dos outros que nos rodeiam. Por que a gente tem que tomar cuidado com isso, com essa postura? Porque essa postura é a prova da desobediência, é a prova de que o ser humano se vale do seu livre-arbítrio para lhe impor a sua própria vontade. E quando o ser humano impõe a sua própria vontade, essa vontade não vem de Deus. Quando ele busca o seu próprio reconhecimento, a sua própria fama, ele abandonou todo o carisma e todos os dons advindos do Espírito Santo. Agora, o único foco dele é que ele brilhe muito mais até do que Deus. Foi justamente esse caráter egocêntrico e arrogante que transformou um anjo, o braço direito de Deus, em um anjo decaído. E por conta disso, ele levou muitos outros anjos a serem desobedientes junto com ele. E ele formou o exército de anjos decaídos que habitam as profundezas do inferno. Por isso é interessante que a pessoa que ela está à frente numa obra, numa instituição religiosa, que ela haja com humildade. E se ela perceber que as pessoas que estão subordinadas a ela passam a agir com arrogância, com soberba, com egoísmo, com egocentrismo, inclusive durante as pregações, né, durante as suas participações em eventos, em aberturas, né, de seminários, ou de outros congressos religiosos, é interessante que essa pessoa que vem agindo com essa arrogância, com essa soberba, ela venha a ser podada com o tempo. Isso vai fazer com que ela repense as atitudes que ela está tomando. Agora, se a pessoa está na frente, ela age com arrogância, com soberba, e mesmo assim ela não é podada, ela jamais vai entender, vai compreender que ela está sendo arrogante e soberba. Ela sempre vai achar que ela está com a razão. Por isso, que quando uma pessoa que tem o domínio, que tem o poder de mando naquela instituição religiosa, ela tem que se atentar a essas situações. Porque muitas das vezes a pessoa que está na linha de frente, ao invés dela pregar o evangelho a toda criatura, e ao invés dela atrair mais fiéis, ela está afastando aqueles que já têm. Por conta da sua arrogância, da sua soberba, do seu egocentrismo. E essas características não provêm do homem. Elas vêm diretamente do inferno. Porque Deus criou o homem para ele ser manso, para ele ser pacífico, para ele ser humilde. Porque só assim o ser humano vai estar mais próximo de Deus, mais próximo da sua salvação. Se ele agir contrário a isso, ele não está buscando a Deus. Agindo assim, ele não passa de um servo ruim. Toda pessoa que ela serve de uma maneira incorreta, dentro de uma igreja, dentro de uma obra, dentro de uma instituição, ela tem que ser corrigida. Ela tem que ser corrigida
para que ela possa aprender com os erros dela. Agora, a partir do momento que ela é mantida em determinada função e ela continua agindo daquela maneira incorreta, daquela maneira errada, ela vai achar que as atitudes dela estão corretas. E isso vai dando mais confiança para ela continuar sendo arrogante e sendo soberbo. Dificilmente a pessoa ela vai se considerar soberba e egocêntrica. Dificilmente o arrogante se considera arrogante. Porque as nossas atitudes elas só vão refletir para outras pessoas. A gente sempre vai colocar em nós só os melhores atributos. Se você for escrever um questionário sobre você, um texto, um artigo, você sempre vai colocar suas virtudes. São raríssimas as pessoas que colocam os defeitos. Aqueles defeitos verdadeiros. E que não criam defeitos na realidade. Mas que colocam aqueles defeitos reais. Porque é muito difícil da gente fazer uma autoavaliação. É muito complicado. É mais provável que as outras pessoas nos avaliem e dê um parecer melhor sobre as nossas atitudes. A nossa autoavaliação, por vezes, ela pode ser prejudicada. Por isso que a pessoa, quando ela é arrogante e que ela é soberba, ela estando na linha de frente, a pessoa que tem um grau superior a ela tem que corrigir ela. Porque senão jamais ela vai mudar essa característica. E o pior, ela vai continuar agindo com soberba e arrogância, impedindo que as pessoas manifestem os seus dons, porque na cabeça daquela pessoa ela acredita que ela é a única dotada de dons e a única digna de ser exaltada, e por conta disso ela vai agir também com vaidade e vai classificar que aqueles dons só ela pertence, que mais nenhuma pessoa pode vir a manifestar aqueles dons, a aperfeiçoar os dons, porque o arrogante e o soberbo, quando ele não é corrigido, ele vai encontrar na omissão a sua confirmação. Ou seja, quando os erros não são apontados, a pessoa acha que ela sempre está certa. Ela vai continuar agindo da mesma maneira. A arrogância dentro de uma instituição religiosa, dentro de uma pastoral e dentro de um ministério, ela tem que ser cortada imediatamente, assim que ela é descoberta, porque ela cria raízes. Infelizmente, uma pessoa que ela é humilde, ela pode vir a se tornar arrogante. Porque nós somos falhos. Vez ou outra, nós podemos agir de forma arrogante, de forma soberba. Porque o ser humano não é perfeito. Nesses momentos, a gente tem que ter uma pessoa para nos corrigir. Porque senão, pode ser que crie dentro de nós o espírito da vanglória. E a partir desse momento, nós não estaremos mais sendo usados por Deus, mas sim pelo seu inimigo. Por isso que a arrogância ela é tão perigosa, porque ela é um adjetivo negativo advindo diretamente do inferno. A Bíblia Sagrada ela trata muito bem sobre essa matéria. Eu separei algumas passagens bíblicas que vocês estarão vendo nesse vídeo. São passagens aleatórias, mas que falam sobre o tema arrogância, porque a humildade ela é o dom que nós devemos seguir. A arrogância é o defeito que deve ser evitado, porque ela não é uma característica humana, ou seja, ela não é proveniente da nossa natureza humana, pois ela é totalmente contrária aos ideais de humanidade e tudo aquilo que o cristão, tudo aquilo que aquele está a serviço do reino de Deus deve evitar, porque a arrogância nos afasta de Deus e nos coloca próximos ao inimigo de Deus. Enquanto o humilde é manso, pacífico, bondoso, caridoso e sempre está preocupado em ajudar o seu irmão, o arrogante não. Ele busca somente a sua promoção, a sua autovalorização. Ele não olha aquilo que está na frente dele. Ele olha aquilo que está diante dele, diante do espelho. Ou seja, ele só olha para ele mesmo. É como se ele estivesse segurando um espelho e olhando só para ele mesmo. Só ele que merece ser valorizado e só ele é o único dotado de dons. Por quê? Porque foram dadas oportunidades para que ele assim permanecesse. O arrogante ele só permanece na linha de frente dentro de uma obra quando é dada condições para que ele permaneça. Porque ele não foi podado, ele não foi cortado no momento certo. Então ele vai continuar sendo arrogante e achando que na verdade ele é humilde. Exatamente.
ele acha que ele não é arrogante, ele acha que ele é humilde. Porque ele continua na linha de frente. Ninguém nunca corrigiu ele. Por medo de retaliação, ou porque não tinha argumentos suficientes, ou porque achava que, na verdade, um cristão deveria assim se comportar. Mas, na realidade, o cristão, a principal característica dele e a principal virtude dele é a humildade. O cristão verdadeiro, ele jamais é arrogante. Ele pode ter momentos de arrogância, porque, como eu disse, o ser humano é falho. Mas ele jamais vai permanecer na vanglória. Porque só o inimigo permanece na vanglória. Para muitos arrogantes, a humildade é que é o verdadeiro pecado. E não o contrário. Porque ele vê na humildade um sinal de inferioridade. E ele vê na exaltação, na arrogância, um sinal de superioridade. Inclusive, quando ele vai falar, ele fala sempre em voz mais alta, em voz mais altiva. Ele sempre quer falar mais alto do que todo mundo. Porque somente a voz dele deve prevalecer. Somente ele está com a razão. Somente as palavras que saem da boca dele que são as palavras verdadeiras. O arrogante ele é perigoso não pelo fato dele expor a sua opinião, mas porque muitas vezes ele está na linha de frente. E ele se vale do cargo que ele ocupa para ele humilhar as pessoas, para ele inferiorizar aquelas pessoas que estão no nível abaixo. Por isso, como eu disse anteriormente, quando a pessoa demonstra essas características, ela deve ser podada, para que aquelas raízes não se tornem uma árvore e não deem frutos. Porque a arrogância, a partir do momento que ela toma conta de uma instituição religiosa, o destino daquela instituição, infelizmente, é estar distante de Deus e não próximo de Deus. Ela não está levando as pessoas para Deus, ela está afastando as pessoas de Deus. E uma obra assim, dificilmente ela terá continuidade, dificilmente ela durará, porque está sendo exaltado não o Criador, mas a criatura. A pessoa agindo com humildade, ela sempre vai buscar o crescimento do grupo. Enquanto que a pessoa arrogante, ela busca o seu crescimento próprio. Ela jamais busca o crescimento do grupo, porque na verdade ela se considera como a única pessoa capaz de domar o rebanho, a única pessoa que tem um cajado nas mãos. Ela se considera a única pessoa sábia o suficiente para proferir a palavra de Deus, quando na verdade ela não passa de apenas um servo, e um servo ruim, um servo mau, que não está fazendo mais do que a sua obrigação, e muito mal feita por sinal, porque em primeiro lugar ele está colocando ele, a criatura, e não o Criador. A humildade ela é a principal virtude, porque Jesus Cristo se fez homem e foi humilde. Ele nos ensinou que nós devemos assim ser, para nós encontrarmos o paraíso, para nós sermos salvos. Ele foi tão humilde que ele nasceu numa manjedoura, no estábulo, rodeado por animais. E ele foi tratado como rei. E por isso também ele foi morto. Porque ele desafiou aquele que se considerava o líder supremo. Mas ele era o verdadeiro rei. Ele se deu numa cruz para nos salvar. O mínimo que nós devemos fazer é sermos humildes. Essa é a nossa única obrigação, é sermos humildes. Porque através da humildade, tudo nos vem. A humildade, ela direciona todas as coisas boas, todos os dons, todas as virtudes. A humildade, ela atrai todos os dons, todas as virtudes. Somente através da humildade é que uma pessoa pode ter os dons espirituais. Sem a humildade, ela vai ter sequer o menor dom, como a gente falou no outro vídeo, no vídeo sobre dons espirituais, ela vai ter sequer o dom de línguas, que é o menor dom. E é através desse dom que nós conseguimos alcançar outros dons. Porque é uma escala, a gente começa com o primeiro dom para assim alcançarmos os outros dons. Os dons mais específicos, os dons mais complexos. Mas se a gente não tiver humildade, não adianta. Se a gente não tem a principal virtude, nada nos basta. Tudo que é feito em vão. A gente pode, inclusive, alcançar alguns dons, porque Deus nos permite. Deus é misericordioso. Do que adianta nós orarmos em língua, nós temos o dom da profecia, o dom da revelação, o dom da ciência, dons aguçados, mas se a gente não tem humildade, nada disso nos vale. Nós podemos ser a pessoa mais agraciada, aquela que para
os outros, é o exemplo mais próximo de santidade. Mas se a gente não tiver humildade, nada disso nos vale. Porque ao final, a gente não vai herdar o principal, que é o reino dos céus. A gente não vai ser salvo. Porque só os humildes obterão o reino dos céus. Porque só os humildes serão salvos. Os arrogantes, os soberbos, os mentirosos, eles não herdam o paraíso. Por isso que a humildade ela é tão importante. Ela é o dom e a virtude proveniente do homem e proveniente da divindade. Porque se a gente quiser ser santo, se a gente quiser buscar uma santidade e se a gente quiser ser salvo, a primeira característica que a gente tem que ter é a humildade. O arrogante, ele pode atingir a fama, ele pode atrair multidões, mas ele jamais está fazendo aquilo por Deus. Ele está fazendo por ele mesmo, porque ele se sente especial. Ele se considera o atrativo do evento. Na cabeça dele, todas aquelas pessoas que estão ali reunidas não estão buscando a Deus, não estão buscando o Criador, mas a criatura. Ele acha que todas aquelas pessoas que estão ali reunidas estão ali por ele. E se ele sair, por um acaso, as pessoas irão segui-lo. Ou seja, vão seguir a criatura e não o Criador. Ele tem tanta certeza disso que muitas das vezes ele desobedece às ordens emanadas dos seus superiores. E a partir daquele momento, ele cria guetos, ele cria um espírito de confusão. Porque, na verdade, ele sabe que através da confusão vem a cisão. O que é a cisão? É a separação. E a partir daquele momento ele pode sair daquela instituição e ele fundar outra, baseado nos preceitos que ele acha correto. E ele acredita fielmente que as pessoas que iam assisti-lo nos seus shows, nas suas pregações, que na verdade para ele considerava como espetáculo, como oportunidade dele se autopromover, aquelas mesmas pessoas vão atrás dele. Porque ele acredita fielmente que elas estavam buscando a criatura, que é ele, e não o Criador. Por isso que a arrogância ela é tão perigosa. Porque ela transforma as pessoas em algo que Deus jamais planejou. Deus jamais quis que o ser humano fosse desobediente. Porque ele sabe que a desobediência ela leva ao pecado. Ela leva àquilo que nos afasta de Deus. Que foi o pecado cometido por Lúcifer. O pecado da desobediência. Ele se considerou mais do que Deus. Da mesma forma, o arrogante, ele se considera superior a tudo e a todos. E em alguns casos, até mesmo a Deus. O arrogante, ele se considera mais popular do que Deus, mais popular do que a sua santa palavra. Embora ele esteja pregando a palavra de Deus, incentivando as pessoas a seguirem a Deus, na verdade ele está fazendo tudo aquilo buscando um único fim, que é a idolatria do homem. E não a idolatria por um único Deus. Porque nós devemos adorar somente um Deus. Nós devemos buscar a Deus e não ao homem. O homem é falho, imperfeito e só valoriza aquilo que lhe convém. Deus não. Deus ele ama a todos nós, independentemente das nossas crenças, dos nossos valores. Ele ama mesmo o arrogante, aquele que está se autopromovendo, porque Deus é amor. Deus é somente amor. Deus é humilde, Deus é manso, Deus é pacífico, Deus é misericordioso. Por isso que Ele quer que a gente se espelhe nele e siga essas virtudes. Porque a partir do momento que a gente está sendo contrário a essas virtudes, nós nos tornamos arrogantes. E a arrogância, como dito anteriormente, ela não provém nem da nossa humanidade e nem da divindade, que é Deus. Ela provém realmente das profundezas do inferno. Por isso que ela deve ser evitada. Ela deve ser abolida. Porque somente assim nós estaremos próximos de Deus. Bem, gente, eu encerro o vídeo por hoje. Espero que vocês tenham gostado das minhas palavras, dos meus comentários. E curtam nosso canal, curtam nosso vídeo e ajudem na divulgação. Um abraço a todos, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.
Amém.